História de Portugal. Dinastia Afonsina. Parte 2. O reinado de Dom Sancho II. Dom Sancho II sucedeu seu pai em 26 de março de 1223. Ele começou o reinado com o pé esquerdo, porque era filho de um casamento que ia contra a lei canónica, pois os seus pais eram primos em 5º grau canónico e também era menor de idade. Na área militar, Sancho não se revelou um capaz líder militar. Durante o seu reinado, a reconquista não foi impulsionada por ele, mas pelo Papa Gregório IX, que, ao longo dos anos, absolveu Sancho de ser excomungado. O trabalho de reconquista das cidades deveu-se quase exclusivamente às ordens militares, que receberam como pagamento pelos serviços prestados várias povoações. O reinado de Sancho também ficou marcado pelos conflitos internos com suas tias, as infantas Teresa, Mafalda e Sancha, e com a Igreja, mais especificamente com os bispos do Porto e de Lisboa e com o arcebispo de Braga. O conflito com suas tias começou logo durante os primeiros meses do seu reinado, quando Sancho assinou um acordo para resolver o conflito, onde lhes deu tudo aquilo que o seu pai, Dom Afonso II, não lhes quis dar, sobretudo os castelos das localidades em questão. As infantas Teresa e Sancha ainda ganharam o direito a uma renda de 4.000 morabitinos anuais. O conflito com o bispo do Porto, Dom Martinho Rodrigues, não começou com Sancho, mas sim com o seu avô, Dom Sancho I. Dom Sancho I e Martinho entraram em conflito, pois o último não aceitou a proposta do primeiro de promover a entrada solene e processional na cidade em benefício de Dom Afonso II, porque o casamento deste com o Raca de Castela era ilícito face à lei canónica. Entre 1226 e 1228, o conflito entre Sancho e Martinho agudizou-se, porque o rei não aproveitou a hipótese de expansão para o interior e voltou-se para os centros urbanos e portuários do litoral. Além de Braga, o Porto era o único centro urbano de relevância em Portugal que não tinha o rei como seu senhor. Esta situação provocou um conflito entre os habitantes da cidade e o bispo. O que estava em causa era a jurisdição do Porto e algumas rendas e direitos do bispo na sua diocese. Sancho procurou apropriar-se de um senhorio e aumentar o domínio real. Em jogo estava também o controle dos benefícios eclesiásticos e o incumprimento da doação das dízimas por Dom Afonso II às igrejas do reino. O arcebispo de Braga, Dom Estevão Soares da Silva, era o mais importante bispo português. Os conflitos de Estevão com a coroa não começaram no reinado de Sancho, mas no reinado do seu pai. Estevão foi prejudicado pelas inquirições de 1220. Isto levou a uma disputa violenta, onde os bens de Estevão foram destruídos e o mesmo foi forçado ao exílio. Mesmo assim, no seu primeiro ano de reinado, Sancho faz as pazes com o arcebispo de Braga. O conflito com o bispo de Lisboa, Dom Soeiro Viegas, também começou com o pai de Sancho. Durante o seu reinado, Dom Afonso II limitou o poder do clero e violou os seus direitos. Isto pôs o monarca em rota de colisão com o Soeiro. O que também continuou o conflito entre Soeiro e Sancho foi que o último, como o seu pai, continuou a privilegiar os judeus como um importante grupo económico e protegeu-os da prática do uso de sinais distintivos e da proibição dos cristãos comerciarem com eles. Este conflito resultou no interdito sobre o reino de Portugal em 1231 por um grupo de juízes da Santa Sé. Tal como o seu pai, Sancho foi excomungado a 16 de agosto de 1234 pelo mesmo grupo de juízes. Apesar disto, o reinado de Sancho foi prolongado graças à missão diplomática do então chanceler-mor do reino, Mestre Vicente. O isolamento político de Sancho começou em 1232. No mesmo ano, o infante Afonso de Castela, o futuro Afonso X, entrou pelo norte de Portugal para apoiar Sancho. O irmão mais novo de Sancho, Dom Afonso, denunciou o seu casamento com Dona Messi Lopes de Haro, que ocorreu no início da década de 1240. Nesse mesmo ano, a bula Grandi non Immerito depõe Sancho e Afonso torna-se regente. Os fidalgos revoltaram-se contra o rei. Afonso cedeu todas as pretensões do clero no juramento de Paris, abdicou das suas terras francesas e marchou sobre Portugal. Em 1246, Afonso conquistou várias cidades do centro de Portugal e Sancho fortificou-se em Coimbra. O último pediu a Castela que interviesse na guerra e em 1247 o infante Afonso de Castela entrou em Portugal pela região de Ribacoa, conquistou a Covilhã e a Guarda, devastou o termo de Leiria e derrotou o exército de Afonso. Apesar desta vitória, Afonso de Castela abandonou a intervenção e levou Sancho consigo para Castela. Apesar dos partidários de Sancho ainda estarem presentes no Minho, este redige o seu último testamento e acaba por morrer exilado a 4 de janeiro de 1248. O reinado de Dom Afonso III.
Dom Afonso III sucedeu seu irmão depois da sua morte. Ele prestou uma especial atenção à classe média de mercadores e proprietários. Ele ficou conhecido como o pai do Estado português, através da distribuição de alcaides pelos castelos e de juízes pelas vilas e terras. Com isto, Afonso pretendia implantar um poder legal com o qual todos os portugueses mantivessem uma relação de igualdade. Em 1254, Afonso convocou, pela primeira vez, as Cortes, na cidade de Leiria. Também preparou legislação que restringia a possibilidade das classes privilegiadas cometerem abusos contra a população menos favorecida e concedeu vários privilégios à Igreja. Também organizou a administração pública, fundou várias vilas e concedeu privilégio de cidade através do édito de várias cartas de foral. No ano seguinte, Afonso transferiu a capital de Coimbra para Lisboa. Em 1258, ele ordenou que se realizassem inquirições gerais para controlar o poder da nobreza e para saber se estavam a ser usurpados os bens da coroa. Em 1270, negociou com Afonso X Castela a abolição perpétua da ajuda militar que Portugal devia ao Reino de Leão. Na área militar, Afonso ficou conhecido como o rei que terminou a reconquista portuguesa. Em 1249, a cidade de Faro é conquistada e o Algarve é incorporado a Portugal. Apesar da conquista da cidade, a guerra contra os muçulmanos continua no mar. Depois da conquista do Algarve, seguiu-se um conflito diplomático com Castela, que considerava que a região lhe pertencia. Este conflito deu lugar à guerra entre os dois países até 1267, quando foi assinado um tratado em Badajoz, que determinava a fronteira luso-castelhana. Na área diplomática, Afonso casou-se com Dona Beatriz de Castela, e esta decisão causou uma polémica, porque o rei já estava casado com a Condessa Matilde II de Bolonha. O Papa Alexandre IV ordenou a Afonso que abandonasse Beatriz, porém, com a morte de Matilde em 1258, a polémica resolveu-se. Apesar do casamento ser polémico, ele acabou com a luta entre Portugal e Castela. No final do seu reinado, Afonso viu-se envolvido em conflitos com a Igreja e em 1268 foi excomungado pelo Papa Clemente IV, pelo Arcebispo de Braga e pelos bispos de Lisboa e do Porto. A sua excomungação deveu-se à violação de direitos do clero, à nomeação de judeus para cargos importantes, ao favorecimento monetário de ordens mendicantes e à legislação que procurou diminuir o poder da Igreja. Apesar da excomungação, Afonso foi apoiado pelas Cortes de Santarém em 1274 e a comissão que realizou um inquérito às acusações feitas ao rei absolveram-no. Mesmo assim, o Papa Gregório X não aceitou a decisão das Cortes de Santarém e excomungou novamente o rei e lançou um interdito sobre Portugal em 1277. 2 anos depois, Afonso jurou obediência à Igreja e a restituição de tudo o que lhe tinha sido tirado. Depois da sua morte, a 16 de fevereiro desse mesmo ano, o abade de Alcobaça levantou-lhe a excomunhão. O reinado de Dom Dinis. Dom Dinis ascendeu ao trono a 16 de fevereiro de 1279. Ele herdou um reino com uma acentuada estabilidade interna, resultante de uma autoridade régia incontestada, porém o país encontrava-se em conflito com a Santa Sé. Dinis resolveu o conflito através da assinatura de uma concordata com o Papa Nicolau IV, onde jurou proteger os interesses da Igreja em Portugal. Na área diplomática, Dinis casou em 1282 com Dona Isabel de Aragão, a filha de Pedro III de Aragão. A 12 de setembro de 1297, o Tratado de Alcanisas foi assinado entre Dinis e Fernando IV de Leão e Castela. Este tratado acabou com a guerra entre Portugal e Castela, que tinha começado 2 anos antes, devido a um acordo assinado entre Dinis e o infante João de Castela, um opositor da regente e mãe de Fernando IV, Maria de Molina. Também estabeleceu as fronteiras entre os dois países. A 13 de outubro de 1307, Filipe IV da França prendeu uma grande parte dos cavaleiros templários e o Papa Clemente V ordenou a todos os reinos onde residissem templários que confiscassem os seus bens e condenassem à morte todos os seus membros. Em 1309, Dinis obedeceu às ordens do Papa e confiscou os bens dos templários, porém, também permitiu que os membros da ordem fugissem. 10 anos depois, Dinis conseguiu do Papa João XXII a bula Ad Ea Ex Quibus, na qual se criava a Ordem de Cristo e para a qual foi transferido todo o património e vários membros da antiga Ordem Templária. Na área da política interna, no início do seu reinado, Dinis teve de enfrentar a oposição do seu irmão, o infante Afonso. Afonso reclamava ao trono, pois considerava Dinis um bastardo, porque este nasceu antes da legalização do casamento dos seus pais. Apesar desta pretensão não ser válida, devido à legalização do casamento dos pais de Dinis,
Um conflito entre os irmãos acabou por estalar em 1281. Afonso situava-se em Vide e decidiu amuralhar a vila. Dinis não gostou desta ação, porque a considerava como uma ação bélica. Então, ele deslocou-se com um exército para a vila e Afonso acabou por fugir para Sevilha. Dinis seguiu as pisadas do seu pai nas políticas de legislação e centralização do poder. Ele também promulgou um código legislativo que protegia as classes favorecidas contra o abuso e a extorsão. Durante o seu reinado, Dinis entrou em conflito com a nobreza e com o clero. O conflito com a nobreza deveu-se à revogação de doações e privilégios e a várias inquirições realizadas no seu reinado, que diminuíram a propriedade e influência da nobreza portuguesa. O conflito com o clero deveu-se ao aumento excessivo do património eclesiástico e às leis de amortização promulgadas por Dinis, que proibiram a Igreja e as ordens religiosas de comprar terras. Estes conflitos com as classes privilegiadas fizeram com que elas influenciassem e virassem o herdeiro de Dinis contra ele. Porém, ele acabou por seguir a política do pai. A cultura foi um dos interesses pessoais de Dinis. Ele compôs uma extensa obra literária, promoveu a tradução de várias obras para português. Em 1286 apoiou a fundação do Colégio dos Santos Eloy, Paulo e Clemente. 4 anos mais tarde estabeleceu o português como a língua oficial do reino e fundou o Estudo Geral de Lisboa, que, em 1308, foi transferido para Coimbra e mais tarde acabou por ser designado como universidade. Dinis também apoiou a agricultura, através da redistribuição de terras, a fundação de várias comunidades rurais e do aumento do pinhal de Leiria. Foi durante o seu reinado que Portugal se tornou num país exportador. Dinis estabeleceu relações comerciais com vários portos, estabeleceu um tratado comercial com a Inglaterra em 1308, ordenou a exploração de minerais metálicos e estabeleceu várias feiras pelo país. Os últimos anos do seu reinado ficaram marcados pelo conflito com o seu filho, o infante Afonso. Este conflito deveu-se, pois Afonso estava receoso que o favorecimento do seu pai ao seu filho bastardo, Dom Afonso Sanches, o expoliasse do trono. Afonso exigiu poder ao pai e uma guerra entre pai e filho começou. Ela durou entre 1319 e 1324. O ponto culminante do conflito deu-se em 1323, na Batalha de Alvalade. Esta batalha não teve um pior desfecho graças à intervenção de Dona Isabel, e no ano seguinte as pazes entre pai e filho foram estabelecidas. Dinis morreu a 7 de janeiro de 1325.